Um bom dia a todos. Então, obrigada pela presença de vocês aqui nesse momento, né, tão importante para a vida da igreja e da sociedade, no qual nós faremos o lançamento da cartilha de orientação política do Regional Sul 2 da CNBB, que neste ano tem o tema A Política Melhor e a Cultura do Encontro. E eu inicio esse momento manifestando a gratidão do Regional Sul 2 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a Arquidiocese de Curitiba, né, que nos cede gentilmente esse espaço para o lançamento, também ao Departamento de Comunicação da Arquidiocese e o apoio técnico da TV Evangelizar na transmissão do evento. Agradeço e acolho a todos aqui presentes, especialmente aí aos nossos profissionais da imprensa e também aqueles que nos acompanham de modo online nas redes sociais. Nossa saudação também às autoridades aqui presentes, autoridades civis e religiosas. Nós temos aqui o diretor do TRE do Paraná, Valcir Mombach, Procuradora Regional Eleitoral, substituta desembargadora Heloísa Helena Machado, o presidente do TRE, desembargador Luciano Carrasco Falavinha. Me perdoem se esqueci alguém ou se chegou depois, mas sejam muito bem-vindos, nossa gratidão pela presença. Também, saudação especial ao padre Marcos Honório da Silva, que é o atual secretário executivo do Regional Sul 2 da CNBB. Então, a cartilha de orientação política do Regional Sul 2 é produzida em anos eleitorais desde o ano de 2008. É uma publicação apartidária, ou seja, ela não indica nem apoia candidaturas, partidos ou ideologias. Seu objetivo é colaborar para a formação de uma sadia consciência política e motivar a participação consciente e responsável no processo democrático eleitoral. E, então, para fazer o lançamento da cartilha deste ano, né, nós temos aqui conosco, aqui no centro, o arcebispo de Londrina e presidente do Regional Sul 2 da CNBB, Dom Jeremias Steinmetz. Aqui, à minha direita, o nosso anfitrião, Dom José Antônio Peruso, que é o arcebispo aqui da Arquidiocese de Curitiba. E, à minha esquerda, o Rogério Carlos Born, que é professor, mestre, doutor em Direitos Eleitorais e Democracia, e é um dos grandes colaboradores na produção dessa cartilha. Desde 2012, né, ele nos ajuda a produzir esses conteúdos, né, e também faz ali a revisão técnica e jurídica do texto. E agora, então, eu passo a palavra ao professor Rogério, né, que também vai nos falar um pouco sobre o contributo que essas cartilhas de orientação política, né, desde 2008, têm oferecido à igreja e à sociedade. Bom dia a todos, bom dia a todas. Cumprimento com muita honra Dom Jeremias Steinmetz, arcebispo de Londrina e presidente da CNBB Sul 2. Cumprimento também Dom José Antônio Peruso, nosso anfitrião, arcebispo de Curitiba. Cumprimento também o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, entidade que eu dediquei 30 anos da minha vida. Então, é um prazer receber as autoridades aqui do Tribunal Regional Eleitoral. Saúdo também o Ministério Público Eleitoral, através da nossa procuradora, Heloísa Helena Machado. Cumprimento em nome dessas autoridades todas as demais autoridades. Cumprimento também os representantes do Instituto Paranaense de Direito Eleitoral, da Associação Brasileira de Direito Eleitoral e Política e da Associação Brasileira de Ciência Política. Essas duas últimas entidades eu também faço parte. Agradeço também aos órgãos de imprensa, os meios de comunicação social, que podem ter certeza, né, são meus colegas, que eu também tenho formação em jornalismo. Tenho certeza de que a presença de todas as autoridades e representantes demonstra que a democracia estará sempre fortalecida com o diálogo institucional.
Permitam-me registrar um agradecimento muito especial à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Regional Sul 2, pela confiança renovada em meu trabalho ao longo de tantos anos. A vocação cristã se manifesta de muitas formas, e a minha vocação surgiu com o trabalho nessa cartilha, motivo pelo qual o dia de hoje é significativo para mim. Tenho a felicidade de ser decano dessa comissão de reflexão. Há 14 anos, quando recebi o honroso convite do meu conterrâneo de Irati, Dom Mário Spack, então secretário executivo da CNBB Sul 2, e hoje hoje bispo de Paranavaí. Em 2012, iniciávamos uma caminhada com o mesmo destino, que é oferecer às eleitoras e aos eleitores brasileiros um instrumento de formação cidadã, inspirado nos valores do Evangelho e na doutrina social da Igreja. Ao longo deste período, tivemos a honra de contar com os membros da comissão de reflexão, entre os arcebispos e os bispos, os sacerdotes, catedráticos de Direito e de Teologia, e também com o valoroso apoio dos funcionários da CNBB, que compreenderam que a evangelização também passa pela formação da consciência política de cada cidadã e de cada cidadão. A todas e a todos que compartilharam dessa jornada, minha profunda gratidão. Poucos materiais de formação políticas produzidos no país conseguiram atingir tamanha capilaridade da cartilha de orientação política. Um pouquinho antes da pandemia, ela chegou a ter uma tiragem de 1 milhão de exemplares. Em linguagem simples e acessível, ela se tornou um verdadeiro patrimônio da comunidade católica e representa um serviço prestado à democracia promovido pela Igreja. O título, A Política Melhor e a Cultura do Encontro, foi inspirado na encíclica Fratelli Tutti, do Papa Francisco, que busca o resgate da política sadia, da política como serviço público, da política como construção do bem comum, da política como promoção da dignidade humana e da política como instrumento de fraternidade. No entanto, a cada edição vivemos um momento histórico peculiar, pois a cada eleição surgem novidades positivas e negativas. No pleito de 2026, o fluxo das informações será acelerado pelas redes sociais, onde a inteligência artificial criará possibilidades inovadoras e criativas de propaganda, mas também trará riscos de manipulação da vontade do eleitorado. A desinformação desafiará a capacidade de discernimento com o compartilhamento de informações inverídicas, descontextualizadas ou não comprovadas, além de discursos de ódios acobertados pelo anonimato. Assim, nunca foi tão necessário fortalecer a cultura da verdade. Por isso, a edição de 2026 dedica um espaço significativo para explicar essas novas realidades, sempre pautado por princípios éticos, defendidos pela Igreja e sempre dialogando com a justiça eleitoral. O Papa Francisco repetiu inúmeras vezes que a cultura do encontro deve substituir a cultura do descarte e também a cultura do confronto. E nessa linha, a cartilha não faz a indicação de candidatas ou de candidatos, não apoia partidos, federações partidárias, coligações, militâncias políticas ou ideologias. Não interfere na liberdade de consciência, ou seja, ela apenas oferece critérios éticos e critérios cristãos para a formação da vontade sadia. Isto porque a decisão continuará pertencendo exclusivamente às eleitoras e aos eleitores, em respeito à liberdade, que é uma das marcas da doutrina social da Igreja. Se conseguimos contribuir, ainda que modestamente, para formar eleitoras e eleitores, cidadãs e cidadãos mais conscientes e fortalecer a nossa democracia, teremos cumprido a nossa missão. Muito obrigado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Regional 2, pela confiança renovada e a todas as pessoas que tornaram esta obra possível.
Agradeço mais uma vez os meios de comunicação social por divulgar esse nosso trabalho. E muito obrigado pela presença de cada um nessa manhã. Que Deus abençoe a todas aquelas e todos aqueles que dedicam as suas vidas ao serviço do bem comum. Muito obrigado. Obrigada, Rogério, por sua fala, sua contribuição, especialmente sua contribuição para que essa cartilha, né, venha aí também com uma segurança, uma correção, né, não cometamos falhas, né, nas informações aqui. Ele nos dá essa segurança a cada edição. Obrigada. Muito bem, professor Rogério, bom dia, tudo certo? Meu nome é Pietro. Em tempos de desinformação, que cuidados a cartilha recomenda para o eleitor, principalmente nesse ambiente digital das mídias sociais? Obrigado. Muito obrigado. A principal recomendação que nós colocamos, eu até na cartilha passada eu fiz uma analogia. Eu coloquei daquela placa que tem na estrada, assim, na dúvida não ultrapasse. Então a gente fez, na dúvida não compartilhe. Então essa é a principal recomendação. E a desinformação, até nossos colegas jornalistas não gostam muito do termo fake news, porque fake news quer dizer notícia falsa, né? E se a notícia não é falsa, se é falsa não é notícia. Então, até a própria Justiça Eleitoral adota o termo desinformação. Então, a forma de se verificar se a notícia é correta ou não é ver se ela foi publicada nos meios de comunicação confiáveis ou em mais de um meio de comunicação. Porque quando a notícia é falsa, ela aparece num lugar e não aparece em outros. E as formas de notícia falsa que nós temos, primeiro que é uma informação inverídica, quer dizer, um suposto fato que não ocorreu. O segundo é um fato verdadeiro, mas descontextualizado, né? E o terceiro é um fato não comprovado. No jargão popular a gente conhece como fofocas, né? Então aquilo que provavelmente é verdadeiro, normalmente é verdadeiro, mas não se tem comprovação. E não tem utilidade para divulgar essa informação, tá? E, aliado a isso, nós temos também os discursos de ódio, preconceito e discriminação, acobertado pelo anonimato. Acobertado não, porque a Constituição diz que você pode falar o que você quiser, desde que você assine embaixo. Então, a orientação que eu dou às pessoas verificar se não tem algum desses elementos. E, na dúvida, não ultrapasse. Muito obrigado pela pergunta. Falando-se em jovens, é uma classe que eu estou muito próximo. Eu sou professor universitário em 2 faculdades de Curitiba e eu trabalho normalmente com alunos do 1º e do 10º período. Então, normalmente, aqueles que estão entrando e aqueles que estão saindo. E, nesses tempos, quando eu dava matéria de ciência política, eu conversava com os alunos o seguinte: qual a diferença entre debate e discussão? Então, discussão, embora ela tenha um duplo sentido positivo e negativo, você lembra mais conflito. E debate é uma conversa sadia entre os alunos, entre os jovens, pode ser, alunas e alunos. Então, eu promovia muita discussão. E eu trouxe um caso, às vezes eu fazia um trabalho com os alunos, trazendo um caso lá de 1928. 1928 foi eleita a primeira mulher na América Latina, que foi Alzira Soriano Teixeira, que ela era prefeita de Lages, mas Lages no Rio Grande do Norte, que é Lages com J, eu acho. Santa Catarina com G, ela é com J, né? Então, Alzira Soriano Teixeira, ela resolveu se candidatar a prefeita desse município. E daí se promoveu na cidade uma ampla discussão, depois um amplo debate, e ela foi eleita. E a maior parte de quem votou nela eram jovens eleitores, jovens homens eleitores. Por quê? Naquele tempo, a mulher não poderia votar, e não poderia ser votada. Mas como que a Alzira Soriano conseguiu? As leis eleitorais, ela tinha um viés estadual,
e a lei eleitoral do Rio Grande do Norte achou uma lacuna na lei e conseguiu lançar Alzira Soriano como candidato. Mas por que ela foi eleita? Porque houve um grande debate entre os jovens eleitores, os homens, porque só os homens podiam votar. Então, olha a importância do debate. O que eu estimulo meus alunos e minhas alunas é debate e não discussão. Como o curso que eu leciono Direito, eu disse, olha, você pode debater com o teu colega, argumentar, desde que você tenha tudo documentado. Você não pode discutir fatos, elucubrações, você não pode discutir fatos sem uma fonte, sem uma, que eu posso dizer assim, sem uma comprovação segura. Então, vocês podem debater o que vocês quiserem, defender seu ponto de vista, sua ideologia, mas desde que seja fundamentada, né? E outra coisa que eu prego para os alunos, não existe melhor ideologia de direita, de esquerda ou de centro. Eu conheci muita ideologia de centro da Alemanha, né? Cada país, cada sociedade, cada contexto tem uma ideologia que seja ideal para aquela situação. Então, não adianta você discutir ideologia, você tem que discutir qual é a necessidade daquela população e ver as propostas, analisar as propostas. Então, nessa questão que eu digo para debater e não discutir, eu trago a mensagem da cartilha. Nós temos adversários e não inimigos. Muito obrigado. Minha pergunta, sou Evandro Araújo. Minha pergunta pode ser para todos da mesa. Primeiro, assim, parabenizar pela iniciativa, mais uma vez, e perguntar, existe alguma estratégia para a difusão dessa cartilha em todos os cantos desse estado? A gente percebe que a cartilha é muito boa, mas ela precisa ser muito conhecida, né? Essa demanda por que ela chegue nas mãos das pessoas, né? Porque o processo eleitoral é um processo curto, considerando aí, a gente está a 90 dias das eleições, então essa é uma demanda que seria difundir o máximo possível. E a outra pergunta que eu vi aqui, que tem uma distinção entre bancada católica e frente parlamentar, né? Bancada e frente parlamentar. E eu gostaria de ouvir a resposta também sobre isso e perguntar o que à luz dessa cartilha e da própria doutrina, o que se espera de um político católico e o que não se espera. São essas perguntas. Obrigado. Bom, agradeço a oportunidade aqui. Ficou em branco a pergunta entre bancada e frente parlamentar, que eu acho que o deputado fez, né? Tá? Muito obrigado pela pergunta. A diferença entre bancada e frente parlamentar ocorre nas casas legislativas, tanto no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, principalmente, nas Assembleias Legislativas. E na cartilha eu sempre faço questão de citar a Câmara Legislativa do Distrito Federal, que essa cartilha chega muito forte no Distrito Federal. Então, e lá tem um sistema diferente. É um intermediário entre município e Estado. A diferença hoje no Brasil da bancada parlamentar quase que é imperceptível, quase que não existe. Da frente parlamentar ainda ela aparece. A bancada parlamentar ela é mais institucionalizada. Então, como nós temos a bancada ruralista, quer dizer, todas as pessoas que apoiam o grupo de agropecuaristas formam um bloco e tem aquela bancada, né? Então, é como se os católicos fizessem um grupo que todo mundo votasse nos candidatos católicos e formassem essa representação institucionalizada no Congresso. Ela praticamente não existe essa iniciativa até onde eu sei, né? Agora nós temos algumas frentes parlamentares, não é uma frente grande parlamentar. Frente parlamentar é quando deputados de vários partidos, de esquerda, direita e centro, defendem os princípios católicos,
depende da doutrina social da igreja, defende os direitos humanos. Então, frente parlamentares são iniciativas mais isoladas, não institucionalizadas e que depende de uma, que eu posso dizer, de uma iniciativa de pessoas fazerem um grupo e defender esses princípios dentro da aprovação das leis. Então, essa que é a diferença. Então, a bancada é uma coisa formal, institucionalizada, e a frente parlamentar ela é uma coisa mais informal. Ela é uma coisa assim mais de grupos que se formam para defender esses princípios. Então, essa que é a diferença básica entre a bancada e a frente parlamentar. Muito obrigado. Sério. Então, vamos encerrar, né? Chegamos ao fim, né, da nossa transmissão aqui dessa coletiva. Em nome do Regional Sul 2 da CNBB, né, eu agradeço a todos que aqui se fizeram presentes e também a quem nos acompanhou aí pela transmissão na internet. Agradecimento especial aos senhores, Dom Jeremias, Dom Peruso, Rogério, né, pela disponibilidade do tempo de estarem aqui conosco e, né, colaborarem aí para a gente apresentar a cartilha à sociedade. Gratidão aos profissionais de imprensa, que temos certeza que a partir de agora, né, vão fazer ecoar, né, o que nós dialogamos aqui nessa manhã. E a cartilha de orientação política, como eu disse, ela está disponível, né, para venda no site cnbbs2.org.br. E para encerrarmos esse momento, essa coletiva, eu peço, né, ao Dom Jeremias para nos conceder a bênção. Que o Senhor nos abençoe com o trabalho da igreja, de todo o trabalho que foi feito ao redor da cartilha de orientação política, da imprensa, inclusive, vocês que vieram com tanta generosidade, que sejamos abençoados com a política melhor e a cultura do encontro. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.